Olá, começa agora o Ocupação, a quarta edição do programa que conta com a presença dos jovens universitários de todo o país que participam do Estágio Visita, o programa de treinamento aqui da Câmara dos Deputados. Aqui hoje mais de 60 universitários de todos os estados do país. Obrigada pela presença, pessoal! E para responder as perguntas desses estudantes e também as perguntas de quem está em casa, já vou explicar como vocês podem fazer isso, nós convidamos os deputados Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, e Efraim, do Democratas da Paraíba. Obrigada pela presença aqui, deputados. Bom, a semana deles aqui em Brasília está chegando ao fim. Eles chegaram aqui no domingo e desde segunda acompanham a rotina da Câmara, tendo aulas de processo legislativo e conhecendo de perto como o parlamento funciona. O meu colega Guga Caldas acompanhou esse pessoal e preparou uma reportagem para a gente. Vamos ver? Que eu mostrei pra maquete, você bater uma foto, eles dão uma vista para E aí pessoal, boa noite. Meu nome é Henrique, sou de Campina Grande, na Paraíba, estou fazendo parte do estágio de visita da Câmara. Oi, meu nome é Júnior, sou de Teresina, no Piauí, e eu vou apresentar para vocês o meu quarto. E aí galera? Pessoal, isso aqui são nossos companheiros de quarto, essa aqui é a nossa estrutura, muito boa, vale salientar. Esse aqui é o José Vitor. Joás. João Luiz, Piracicaba, São Paulo. O Joás é da onde? Então, veio lá do Mato Grosso, da cidade de Castanheira, mora em Juína. Bom, esse é meu quarto, como vocês podem ver, é um quarto bem espaçoso e tal, para comportar toda essa energia dessas meninas. Gente, o nome dela é? Charlotte. Charlotte, o que é que tu faz? Eu faço direito no Mackenzie. Tipo, qual período? De manhã. Não, o período, bloco. É porque é regionalíssimo, então bloco, período, ano, a gente estava descobrindo isso, né? Como é diferente. Eu tô no 8º semestre agora. Então assim, o estágio de visita ele nos oferece as atividades na Câmara dos Deputados e ele também dá o alojamento, dá a alimentação e dá o transporte. A Câmara é um ambiente democrático que representa o povo em tempos de crise, resultando em diferentes conflitos, cujos objetivos são buscar justiça social por meio de respeito aos representantes pelas lideranças. As atividades foram ótimas, tirando toda a possibilidade de conhecer novas pessoas de todos os estados, né? Eu sou da Paraíba, Rio de Janeiro. E o estágio de visita definido em uma palavra? Incrível. Incrível. Incrível, incrível. Então, assim, para a construção política, não só dentro do debate que é feito na Câmara, mas a vivência social mesmo que nós temos aqui. A gente pode ver um pouco da política local de cada região aqui representada. Então, Nordeste quanto do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul, enfim. A gente consegue ver lá e conversar um pouco, trocar essas informações, compartilhar essas ideias. É um crescimento tanto profissional quanto social, no momento que nós compartilhamos nosso conhecimento com outras pessoas, com nossos novos amigos de outras regiões, que a gente vai trocando as experiências e a vivência de cada um, o que cada um está achando do estágio, que está sendo maravilhoso para todo mundo. Quase ninguém concorda com ninguém, mas a gente discute de uma forma bem harmônica, muito bacana. A gente teve palestras bem diversificadas, de vários temas, tem sido bem interessante até agora. Várias fotos. Muitas fotos. Muitas fotos, né? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado e venham participar também do estágio de visita, procurem seus deputados em seus estados, né? E aí, se animou? Quer participar também? Se você estiver na faculdade e tiver interesse no estágio visita, você encontra todas as informações sobre esse programa no www.câmara.leg.br/ocupação, sem o C cedilha e sem o acento. É só clicar no banner e você vai ficar sabendo das regras. De quebra, você ainda participa aqui da ocupação com a gente. Mas vamos ouvir um pouquinho mais sobre o que esses estudantes que estão aqui acharam dessa experiência? Vamos ver.
Você, de Rosa, você pode me dizer o seu nome, o estado de onde você veio, o curso e o que mais te surpreendeu aqui na Câmara e em Brasília? Bom, eu me chamo Yara, eu sou de Itapetininga, interior de São Paulo. Eu faço Direito nas Faculdades Integradas de Itapetininga. Eu estou entrando, vou cursar o 8º semestre, o segundo período de 2015. E, assim, para mim está sendo incrível, estou agregando muito conhecimento sobre o processo legislativo, todo o procedimento aqui da Câmara. Está sendo muito emocionante, nós acompanhamos o Supremo, o plenário. Então, assim, está sendo muito incrível. Acho que qualquer estudante de Direito dos demais cursos gostaria muito de estar em nossos lugares. Obrigada, Yara. Queria saber de alguém aqui da plateia, você de Rosa, o que você esperava e que não foi o que você esperava? O que te surpreendeu, assim, não sendo o que você esperava? Eu me surpreendi porque eu vi muitas pessoas trabalhando aqui, muitas pessoas defendendo suas ideologias de maneira bem ativa. A gente participou de audiências públicas, de comissões, e eu vi o quão importante é o papel desses deputados nos representando, que tem muita gente que diz que eles não nos representam, mas muitos deles nos representaram. Eu me senti representada. Eu vi que eles estavam lá discutindo os nossos interesses e me deixou muito feliz. Obrigada. Você pode só dizer de que estado você é e qual curso que você faz? Eu sou a Débora, eu sou do Ceará e eu faço Direito, estou no 9º semestre. Obrigada, Débora. Aqui na frente, você de Lilás. Meu nome é Tiago, sou de Santa Catarina, Jaraguá do Sul, estudo Direito na Católica. Você concorda com o que a Débora disse? Concordo. A gente está acompanhando a semana inteira os deputados trabalhando, essa estrutura maravilhosa da Câmara, e realmente eu não imaginava que o senso comum que a gente tem, que o pessoal os deputados não trabalham, não sei o quê. E a semana a gente pôde acompanhar que eles trabalham duro mesmo, que quando não estão aqui, estão na cidade, correndo, quando estão aqui, estão no plenário, ficam às vezes varam à noite, então é realmente bem corrido mesmo. Obrigada, Tiago. Deputado Efraim Filho, isso que o Tiago falou aconteceu, inclusive, ontem, né? De ontem para hoje, para quinta-feira, de virar à noite. Na opinião do senhor, qual é a principal vantagem desse programa do Estado de Visita para a Câmara dos Deputados? Primeiro é gerar uma experiência importantíssima, né? Está todo mundo conhecendo essa realidade. A gente é uma alegria poder vir trocar experiências, dar uma boa noite a todo o pessoal que está aqui no estúdio, que está nos assistindo em casa. E quando a gente conversa com esses jovens, essa impressão é exatamente um reflexo do que pensa a sociedade brasileira, que às vezes o parlamento, o Congresso Nacional, ele é um local improdutivo. E quando o jovem, principalmente o estudante universitário, vem, acho que a frase da Débora ali resumiu muito, diz, a gente vê que eles estão ali defendendo os nossos interesses. Lógico que os interesses são de uma diversidade. Aqui está representado vários segmentos da sociedade que pensam diferente e que vêm aqui tentar colocar o seu ponto de vista e defender aquilo que ele imagina como melhor para a sociedade. Então, essa experiência, o efeito multiplicador que tem quando eles retornam para as suas universidades, quando retornam para as suas cidades e estados, é muito importante. A mídia social hoje, ela permite ainda mais esse efeito multiplicador e essa troca de experiências é muito bacana. Vocês podem ter certeza, a gente adora conversar com vocês, trocar ideias, conversar e acaba sempre acolhendo um pouco, porque a função do representante é ver o que o povo vê, sentir o que o povo sente e escutar o que ele tem para dizer. Se a gente seguir essas 3 regrinhas, nós vamos ser melhores representantes e é isso que o Estado de Visita permite, essa troca de ideias. Obrigada, deputado Efraim Filho. Deputado João Willis, o público do Estado de Visita é o público universitário, são os alunos que estão fazendo curso superior. O senhor acredita que esse programa ele pode conectar melhor a juventude com a política, com o parlamento, principalmente? Boa noite a todas e todos. Eu acho que esse é um dos objetivos do Estado de Visita, né? Quer dizer, eu, por exemplo, acredito e pratico uma democracia de alta intensidade. Eu articulo a representação, eu sou um representante eleito com a participação direta. Então, eu tenho um conselho social do meu mandato, eu estou articulado em redes como a RTP, a Rede de Transformação Pública, a Rede de Sustentabilidade, eu tenho conexão com Fora do Eixo, ou seja, eu acredito na participação direta na democracia. Acho que o Estado de Visita tenta estimular isso.
e tenta, sobretudo, desconstruir um senso comum e um preconceito em relação à política, que mesmo um aluno tendo passado por um curso universitário, muitas vezes ele conserva. Aliás, muitas vezes o aluno passa pelo estágio visita, vê a estrutura do parlamento, como ele funciona, vê o nosso trabalho e sai daqui e reproduz o senso comum e o preconceito. Um senso muito comum é dizer, por exemplo, falar do custo da democracia. Então, a gente tem que lembrar que em todo país democrático, a democracia tem um custo. Vocês não seriam trazidos para cá, nem hospedados, se não tivesse um custo para isso, né? Então, tem que atentar para isso. A democracia tem um custo, a gente não pode reclamar do custo da democracia, e a gente tem que perceber isso, que a democracia é um conjunto de representantes e de participação direta da sociedade que elegeu esses representantes. Obrigada, deputado João Willis. Bom, até agora a gente conversou sobre o estágio visita, que é um programa que já existia aqui na Câmara dos Deputados há 5 anos, com o objetivo mesmo, como a gente conversou, de aproximar o jovem do processo legislativo. Agora, no início desse ano de 2015, surgiu a ideia na segunda secretaria aqui da Câmara de aproveitar a presença deles aqui e ouvir a opinião desses jovens sobre os principais assuntos em discussão na Câmara e no país. Agora, de uma maneira mais informal, descontraída, mantendo sempre o respeito, afinal, como o deputado João Willis falou, o diálogo é sempre democrático. E, já que eles estão aqui, por que não chamar sempre 2 deputados e colocar todo mundo aqui, aproveitar o ambiente da TV Câmara para debater o que sempre é chamado de ordem do dia. A gente já conversou desde o início do ano sobre a participação dos jovens na política, a redução da maioridade penal, as mudanças nas regras do FIES. E quem está em casa também pode participar dessa discussão. É só entrar na nossa sala de bate-papo, tv.câmara.leg.br. Lá você pode mandar comentários e perguntas para os nossos convidados, pelo Instagram, @Programa Ocupação, ou ainda pelo nosso perfil no Facebook, www.facebook.com/Programa Ocupação. Tem ainda o 0800 619 619, ligação gratuita. E hoje o nosso assunto é legalização ou descriminalização das drogas. No dia 19 de junho, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, liberou o processo no qual um defensor público do Estado de São Paulo recorre contra a condenação a 2 meses de prestação de serviço à comunidade de um usuário pelo porte de 3 gramas de maconha para consumo próprio. Todo mundo jurídico aguarda o resultado desse julgamento, que só deve ocorrer no 2º semestre, porque os ministros do STF já entenderam que o tema é de repercussão geral, ou seja, a decisão deve valer para todos os casos semelhantes que estão nas instâncias inferiores da Justiça em todo o país. Aqui na Câmara, há um projeto de lei do deputado João Willis que regulamenta a produção e comercialização da maconha e derivados. E o que a gente quer discutir é, afinal, o uso deve ser liberado apenas para fins medicinais? Pode ser liberado também para fins recreativos? A gente vai saber um pouquinho mais sobre esse assunto nessa reportagem agora. A questão das drogas é muito polêmica. Existem pessoas que acreditam que fazer uma liberação poderia trazer resultados positivos. Entretanto, as drogas estão proibidas por um motivo. Porque elas fazem mal ao corpo de uma certa maneira e principalmente porque elas atuam no sistema nervoso central, podendo gerar dependência. Sempre se conviveu com drogas em sociedade, a gente tem drogas lícitas e ilícitas, hoje em dia inclusive. E nem todo mundo que usa dessas substâncias desenvolve um relacionamento problemático. Tem várias pessoas que fazem uso de substâncias, e aí lícitas também, e conseguem ter uma convivência normal em sociedade. Não apresentam risco a ninguém. O pano de fundo dessa teoria é o sentido de que as pessoas têm o direito de fazer o que quiser com o próprio corpo. Entretanto, em relação às drogas, a gente observa que essa autorização para que ele faça o que quiser com o próprio corpo acarretaria no consumo de uma substância que retira o que dele? Justamente a liberdade de escolha. O poder de decidir se quer ou não consumir a droga. Então o governo diria, você pode consumir e depois a droga o domina e ele já não tem mais escolha. A gente acredita que o usuário de drogas que desenvolve um uso abusivo ou problemático de substâncias, ele merece, diferente do tratamento atual, que é de penalização e criminalização, a gente acredita que ele merece, na verdade, tratamento e cuidado.
Então surge outra teoria, um pouco menos agressiva, um pouco menos ousada, que seria a regulamentação da venda e do consumo das drogas. Só que essa teoria traz modelos que não são suficientes para resolver o problema. Porque se a droga é regulamentada, ela precisa ter controle de qualidade. Ela traz, possivelmente, embutido no seu valor os impostos, então ela sai mais cara. Possivelmente ela seria proibida para uma determinada parcela da população, por exemplo, menores de 18 anos. Quem venderia então para os menores de 18 anos? Quem venderia uma droga proibida, uma droga que teria um teor de potencial um pouco mais intenso? Quem venderia a droga sem pagar os impostos? Ora, os mesmos traficantes de hoje. Saiu pelo Mapa da Violência em 2014 que em 2012 foram 56 mil mortos no Brasil. São 60% ou 70% deles são jovens homens negros. Exatamente essa faixa. Você vai olhar a América Latina, nós somos 8% da população mundial e 30% do número de homicídios. E nesse diagnóstico a gente vê a política de drogas atual, de combate, de guerra às drogas, como uma das principais causas. Existe um dado que relaciona 50% das mortes no Brasil à guerra às drogas. Algumas pessoas defendem a liberação total e absoluta, no sentido de que as drogas, ou melhor, a guerra às drogas é um fracasso, que não gera resultados positivos e que seria melhor liberar. Partindo dessa premissa, equivocada no meu ponto de vista, poderíamos dizer isso também em relação aos estupros, aos roubos, aos homicídios, né? Já que a proibição não está dando resultado, então melhor seria liberar, o que não tem o menor sentido. Quem merece a pena? É o pequeno traficante ou é o grande manda-chuva? Quem os nossos esforços de polícia e de investigação devem estar concentrados? No cara que comanda redes de tráfico no Brasil e na América Latina ou no que a gente chama de usuário dependente do tráfico para o seu próprio consumo, que é a pessoa que negocia pequenas quantidades para poder financiar o seu uso próprio? Bom, vamos começar a discussão agora. Deputados, eu queria só mencionar alguns números que foram divulgados recentemente. De 2006, quando foi aprovada a lei que criou o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o número de presos por tráfico de drogas passou de 31 mil no sistema penitenciário para 138 mil, um aumento de 339%. E um dos argumentos, mas as justificativas para isso, é que muitos usuários, apesar da lei ter melhorado a situação, ter amenizado para o usuário com prestação de serviço, com advertência, não mais com prisão, muitos dos usuários estariam sendo enquadrados por tráfico. E assim, eu cito aqui o exemplo de uma pessoa que foi presa com 1 grama de maconha, condenada a 6 anos e 9 meses de prisão, que passou 3 anos até ser solta por decisão do STF. Né? Eu queria que os senhores comentassem um pouco isso também. Deputado João Willis. Olha, esse é um debate que não é simples, é um debate bastante complexo e ele tem que começar com alguns discernimentos fundamentais, né? Existem drogas lícitas e ilícitas. Primeira questão que a gente tem que discernir, parar de usar a palavra droga como sinônimo de droga ilícita. Nós temos aí um punhado de drogarias, que eu não vou citar o nome, que eu não vou fazer campanha para as drogarias todas que existem, que você encontra aí. As drogarias vendem drogas, que são legais, lícitas e regulamentadas por um mercado. E existem as drogas ilícitas. E as drogas não são lícitas e ilícitas por natureza, né? Elas se tornam lícitas e ilícitas a partir de um jogo, de uma disputa política. Então, o álcool, por exemplo, foi uma droga ilícita nos Estados Unidos, foi feita toda uma campanha, uma estrutura de Estado para proibir o álcool e reprimir. E da repressão ao álcool, da proibição ao álcool, nasce, portanto, o tráfico de álcool e a figura famosa de Al Capone, que enriqueceu lavando o dinheiro do tráfico de álcool em outras coisas. E mais tarde só foi preso porque sonegava impostos. Nunca foi preso pelo tráfico de álcool, porque nunca conseguiu provar que ele estava envolvido. Ele lavava o dinheiro de outra maneira. Então, essa distinção é fundamental. Droga lícita, droga ilícita, as drogas não são lícitas e ilícitas por natureza. Na verdade, é um jogo político que transforma a droga em lícita e ilícita. Outra distinção fundamental que tem que ser feita é a distinção entre uso
e abuso, entre uso e uso problemático, certo? Eu trabalhei junto do CETAD, o Centro de Terapia do Abuso de Drogas da Universidade Federal da Bahia, que é um núcleo multidisciplinar que avalia o problema da drogadicção no seu conjunto, né, do ponto de vista psicológico, antropológico, da comunicação, né, do direito, enfim. E essa distinção é fundamental, ou seja, nem toda pessoa que faz uso de droga, seja lícita ou ilícita, né, seja álcool, tabaco, seja maconha, seja cocaína, seja Rivotril, nem toda pessoa que faz uso dessas drogas cai no uso problemático. Isso depende de cada pessoa. E outra distinção fundamental é que cada droga tem sua dinâmica, né? A dinâmica do álcool não é a mesma dinâmica do tabaco, e mesmo no álcool há pessoas que, por exemplo, usam droga. O álcool é uma droga, então usa uma droga mais potente, digamos assim, um uísque, malte, e tem pessoas que ficam na cerveja, quer dizer, tem gradações de álcool nas bebidas alcoólicas. Então, feita essa distinção, né, é fundamental que a gente compreenda que a droga no Brasil ilícita, as drogas ilícitas no Brasil estão liberadas atualmente. Eu sou contra a liberação das drogas, radicalmente contra. As drogas no Brasil se encontram liberadas de qualquer controle, qualquer fiscalização. Qualquer pessoa que queira comprar hoje uma droga ilícita, ela compra. Elas sabem onde comprar, elas sabem onde estão constituídas as bocas de varejo, o tráfico internacional continua existindo. O Escritório para Drogas e Crimes da ONU, a ONU-DOC, divulgou recentemente que, apesar de todo o gasto internacional com a repressão, com a política de guerra às drogas comandada pelos Estados Unidos, o consumo só aumentou. Então, diante disso, o consumo aumentou e, no caso do Brasil, o consumo aumentou, a gente ampliou a população carcerária, né? Nós já somos 700 mil pessoas presas no Brasil, elevamos bastante a população carcerária, muito em função do endurecimento, e o consumo não reduziu e a gente não conseguiu regulamentar isso. Então, por isso você trouxe esse dado aí e mostra que, por exemplo, essa justiça que encarcera, ela não encarcera cegamente. Os dados do Ministério da Justiça em relação à população carcerária apontam que mais de 60% da população carcerária é negra, pobre e tem só o ensino fundamental feito. Não são dados que eu estou inventando, são dados do Ministério. Da população carcerária, que é majoritariamente masculina, negra, pobre e com baixa escolarização, 35% está preso por causa de álcool. E os outros, por causa do tráfico de drogas. E outros 21% estão presos por causa de crime de roubo, de crime contra a propriedade. Então, a gente vê que a justiça não age, mesmo em relação às drogas, da mesma maneira sobre toda a população. Certo, deputado. Obrigada, deputado João Willis. Deputado Efraim Filho, qual a posição do senhor a respeito da legalização, descriminalização? O senhor acredita que a posição atual do governo brasileiro em relação às drogas, ao combate às drogas, está funcionando? Vamos lá. A minha posição ela é um pouco oposta ao que pensa o Jean, respeitando, logicamente, a posição dele. Eu acredito que a casuística ela não pode ser generalizada. Se alguém com 1 grama de maconha ficou preso 3, 6, 9 anos, isso é um ponto fora da curva. A legislação brasileira hoje diz para isso não acontecer. Se alguém aplicou a lei, ela aplicou de forma equivocada. Então, o usuário hoje, ele já recebe da legislação um tratamento muito mais benevolente. Agora, você partir para a liberação das drogas, eu sou absolutamente, frontalmente, totalmente contrário. Fui presidente da Comissão de Segurança Pública, por exemplo, e lidamos muito com o problema do narcotráfico, com o problema do crime organizado e como isso pode afetar ainda mais a questão, primeiro, da segurança, depois saúde e depois tratamento. Você tem que trabalhar nesses 3 pilares, a questão da segurança pública, a questão da advertência, de campanhas de educação, conscientização e a questão do tratamento e da saúde. A partir do momento que você libera as drogas, a gente cria o mercado mais nocivo e mais pernóstico que pode existir. É alguém que, com capital, comercializa um mercado de dependentes químicos. Você tem drogas que irão gerar dependência, porque elas geram dependência, e a partir daí você vai estar negociando essa dependência química. Porque o grande problema não é só o das prisões. Talvez liberar as drogas, ela vai acabar com um único problema, que é um elemento de um todo. Vai ter menos prisões. Vai. Se liberar as drogas, tem menos prisões. Agora, o problema não é só a segurança pública. E como isso afeta as famílias? Todos nós aqui, eu tenho certeza que se não tem na sua família, tem amigos ou conhecidos que sabem o drama que as famílias passam quando tem uma pessoa dependente de crack,
principalmente, que é um câncer da sociedade hoje, destrói famílias. Você tem a cocaína, a heroína e até mesmo a maconha, num percentual menor, gerando problemas. Então, essa liberação das drogas, ela hoje está derretendo os neurônios de toda uma nova geração. Você não pode, em nome de diminuir as prisões e desafogar o sistema carcerário, fazer essa liberação. O problema não é a lei penal. A lei penal do Brasil, como eu disse, ela é mediadora. Ela descriminaliza o uso e pune o tráfico. A gente viu até na pergunta, o pequeno ou grande tráfico deve ser punido, o pequeno ou grande traficante? Os dois. Mas eu vou só complementar bem rapidinho, deputado, só porque já me mandaram passar para o auditório, porque afinal de contas a gente quer ouvir os universitários, mas eu vou só... A Maria Tereza Willy Gomes, que presidiu o Conselho Nacional de Secretários de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Administração Penitenciária, ela, em uma reportagem, afirma que o grande problema é que não tem como saber se tal quantidade de drogas é muito ou pouco. A polícia não tem um critério de quem é o usuário, quem é o traficante. A quem cabe definir esse critério? Ao juiz. O discernimento é do juiz. Ele tem uma discricionariedade até determinado ponto para avaliar as condições e as circunstâncias. Agora, só para concluir que é importante, o problema nosso não é a lei penal que não funciona no Brasil. Ela pode não ter a eficiência que se espera, como em nenhum lugar do mundo tem. Mas o grande problema do Brasil é o tratamento, que é posterior, e a prevenção que vem antes. O que liberar as drogas não vai resolver esse problema. O que hoje resolveria no Brasil, no meu entender, para concluir, é manter a criminalização do tráfico de drogas e melhorar as políticas públicas de prevenção e de tratamento, para quem tenha sido dependente poder sair desse vício. Só para completar, o deputado Efraim insistiu muito na palavra liberação, embora ele tenha ouvido eu dizer claramente que eu sou contra a liberação. Liberada, então vamos ter rigor mas vamos ter rigor nos termos, né, deputado? Liberada a droga está, de qualquer controle, qualquer fiscalização. Qualquer pessoa que queira usar drogas lícitas e ilícitas no Brasil, ela usa. Ela está liberada. O que a gente quer é legalização e regulamentação. Da maconha, no caso do projeto do senhor. Do projeto da maconha, exatamente. Porque o projeto do senhor não diz respeito à cocaína, à crack, nenhuma outra droga. Diz respeito à maconha. Tá. Isso eu quero deixar claro por quê. Porque, segundo o Escritório para Drogas e Crimes da ONU, 80% dos usuários de drogas ilícitas no mundo consomem maconha. Certo. Agora vamos passar para o auditório, deputados, porque já estão brigando comigo. Você que está com o microfone, não é isso? De branco? Isso mesmo. Nome, já sabe como é que é, né? Tudo. Nome, estado, curso e para quem é a pergunta. Meu nome é João Lucas, eu vim do interior do Rio de Janeiro, faço o curso de arquitetura, cursando o 5º período. Boa noite aos deputados. Minha pergunta vai para o deputado Jean Williams. Deputado, a gente sabe que o tráfico de drogas, principalmente o da maconha, está ligado diretamente à criminalidade, está ligado à bandidagem, armamento, tudo e tal. E principalmente a maconha, por conta de ser uma droga utilizada tanto pela burguesia quanto pela sociedade mais baixa. O senhor acha que, com a legalização, como o senhor disse, da maconha, essa criminalidade também não aumentaria, já que são produtos ligados diretamente, são dois fatores ligados diretamente, e a criminalidade é uma coisa que me preocupa. Não é a maconha, sinceramente, não sou totalmente contra, mas por ela estar ligada à criminalidade, ela me preocupa. Meu caro, ela está ligada à criminalidade justamente por causa da proibição. Se não houvesse guerra às drogas, se a droga fosse regulamentada, legalizada e regulamentada, como é o álcool e o tabaco, que um dia não o foram e agora o são, não haveria criminalidade. Se a maconha pudesse ser fiscalizado, o comércio fiscalizado, se o mercado pudesse explorar segundo as regras do mercado, se houvesse fiscalização do Estado para esse comércio, como há no caso do Rivotril e das demais drogas vendidas em drogarias, se o comércio fosse legal, não haveria tráfico. A bandidagem existe justamente porque há proibição. E dessa bandidagem participa, inclusive, o Estado indiretamente, através da corrupção policial. Porque as drogas não chegam aos morros, às zonas pobres, do nada. Elas são facilitadas por esquemas de corrupção que envolvem desde policiais militares e civis até agentes de aeroportos. Ou seja, o Estado participa indiretamente do comércio ilegal de drogas, indiretamente através da corrupção, quando poderia ser legalizado e pôr fim ao tráfico.
Então, é o contrário. A gente não tem que. Quando você proíbe, quando você defende a proibição e a guerra, você está alimentando o tráfico. O propósito do meu projeto é justamente quebrar o tráfico de drogas. Se a maconha puder ser vendida de maneira legal, regulamentada, se pudermos fazer um conjunto de leis, por exemplo, que vete a venda de maconha a menores de maneira bem rigorosa, proíba, por exemplo, propaganda de maconha, como a gente fez com o tabaco, ao fim e ao cabo conseguimos. E só conseguimos porque era legal. Se a gente puder dar informação para as pessoas de quais são os danos para a saúde, se a gente puder reverter os impostos que virão do comércio para a educação, para o consumo, a gente terá quebrado a criminalidade, meu caro. É isso. Obrigada, deputado João Willis. Tem outra pergunta na mesma fileira? Isso. Olá, eu sou Lenito Rorato, eu sou jornalista e historiador, estou fazendo Direito na Faculdade Luciano Feijão, venho do Ceará. Deputado, eu discordo com o seu posicionamento, já vou lhe explicar os motivos, mas a minha pergunta é para o deputado Efraim. O Brasil hoje assume a 4ª posição no ranking mundial de criminalidade, isto é, nós estamos na 4ª posição, tá certo? Em decorrência disso, a Agência Nacional de Saúde emitiu uma estatística que nós vivenciamos hoje entre 35% e 40%, né, dos jovens que consomem da criminalidade, né, é relacionado ao tráfico de drogas. Eu discordo completamente com o seu posicionamento. Eu quero apresentar aqui esse dado estatístico está tão alto em decorrência daquela pessoa estar lá na frente, ter que furtar e cometer homicídios, porque ele não tem dinheiro de onde tirar. Então, a pergunta que eu faço para o deputado Efraim é o seguinte: qual seria a frente parlamentar, né, de oposição ao que vem acontecendo, a tramitação que vem ocorrendo hoje na Câmara dos Deputados? Olha, no parlamento ele tem diversidade, aqui são várias frentes parlamentares, tem frente parlamentar de combate às drogas, tem que defende a legalização, tem a frente parlamentar da segurança pública, você tem diferentes frentes que enfrentam o tema. Quem se posiciona contrário ao posicionamento que o Jean coloca aqui e de acordo com o seu, tem esse pensamento que a gente falou um pouco na resposta anterior. Eu não sou a favor de que tenha um mercado de dependência química, tá certo? A gente tem sido muito restritivo no que se chama nas drogas lícitas, né? Todas as questões de propaganda do tabaco, da bebida, a lei seca, ela tem sido restritiva, então a gente iria na contramão do que é o bom senso hoje, que é restringir esse uso. Por exemplo, tem uma coisa que o Jean falou aqui, quem quiser hoje compra droga aonde for. Eu discordo. Tem muitos jovens hoje no Brasil, eu passei pela juventude há pouco tempo, que não procurou as drogas porque sabe que ela é proibida, porque em casa tem valores e princípios que diz, olha, não procura a droga, não procura o crack, não procura a cocaína, não procura essas drogas, você vai se dar mal, e o filho acredita. Então, eu acho que esse poder de inibição, ele existe. Quer um exemplo? A lei seca. Quem aqui já bebeu e dirigiu? Tenho certeza que muita gente. Não todos, mas muita gente. Hoje, tem muita gente que pega a chavezinha do carro, entrega a sua namorada, sua esposa, seu amigo, a quem tiver com ele, porque sabe que aquilo ali está com muito mais rigor e muito mais fiscalização. Está funcionando e funcionará também para as drogas. Agora, melhorar as políticas públicas, volto a insistir, de tratamento e de prevenção. Obrigada, deputado Efraim. Antes da gente ir para o intervalo, deputado João Willis. Só para lembrar para o deputado Efraim que várias matérias que mostram aí a juventude universitária enchendo a cara nas festas com álcool, mostra que as pessoas, elas, independente dos valores das famílias, do que os pais disserem, elas vivem suas experiências com drogas lícitas ou ilícitas. É melhor que essa pessoa seja tratada como, no caso dela vir a abusar dessa droga, como um doente. Outra coisa, deputado, a gente só pôde regulamentar a lei seca, só pode fazer a lei seca porque o álcool é uma droga lícita. Se fosse uma droga ilícita, a gente não poderia regulamentar. Não se regulamenta o que é ilícito. Então, a gente só pôde criar uma lei seca porque é uma droga lícita. A gente só pôde... O bafômetro hoje não pega maconha, então, agora pode dirigir maconha. Então, a gente só... Então, pronto, a gente só pôde regulamentar, só pode botar o bafômetro porque é uma droga lícita. Se fosse uma droga ilícita, não poderíamos regulamentar. Não se regulamenta o que é ilícito, deputado. O mesmo se deu com o tabaco. Só proibimos propaganda de tabaco na TV porque era uma droga lícita. Não se regulamenta o que é ilícito. Então, regulamentar a maconha, ou legalizar a maconha, é regulamentar esse comércio que hoje não tem nenhuma regulamentação, está liberado, completamente liberado. Ok, deputados, a gente continua essa discussão dentro de alguns instantes. A Ocupação vai fazer um rápido intervalo, mas volta já já. Não saia daí.
Estamos de volta com Ocupação, o programa onde jovens universitários de todo o país que visitam a Câmara podem discutir os assuntos que dominam a agenda política, mas de uma maneira mais informal. Nesse quarto programa, os nossos convidados são os deputados Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, e Efraim Filho, do Democratas da Paraíba. Obrigada, deputados, pela presença aqui. E o assunto de hoje é a legalização ou descriminalização das drogas. Mais especificamente, a gente começou a discutir aqui, da maconha. Nessa segunda parte, a gente vai continuar ouvindo o que os nossos universitários aqui no auditório pensam e também as opiniões de quem está em casa acompanhando o programa. Primeiro, tem alguém aqui... Você de camisa polo listrada, é isso? Isso. Foi o combinado. Bora. Bom, meu nome é Zé Renato, sou aluno de Geografia da Unesp de Rio Claro, mas eu sou natural de Santa Rosa de Viterbo, que é próximo a Ribeirão Preto. Tudo bem. Bom, a minha pergunta, deputado, é para o deputado Jean Willis, especificamente, e é para um tema que até então não foi abordado pelas perguntas, né? Nós discutimos muito que a maconha e as drogas como um todo, de certa forma, está na pauta da sociedade, e está mesmo. Só que, no entanto, a escola, acredito eu, tem um papel fundamental nessa abordagem, nessa discussão, né? E temos, em relação à escola, vários problemas. O professor em si não consegue discutir a pauta da maconha, ou a legalização, ou a regularização dela em si, por problemas diversos, né? O problema da formação do professor, o problema do currículo, etc. Eu queria que o senhor comentasse a importância da escola e da educação nessa discussão, que é muito cara aos alunos. Muito cara. Obrigada. Deputado João Willis. Olha, a escola tem uma importância muito grande, como de resto a escola tem uma importância grande na vida da formação do cidadão, né? A formação do cidadão se dá pelo sistema formal de educação, que é a escola, e pelos sistemas informais de educação, que são a família, a igreja, os meios de comunicação. É dessa maneira que a gente se informa. A escola tem um papel, eu acho que a escola deve debater, e a escola pode estar preparada para debater. Então, a legalização e a regulamentação vai permitir, por exemplo, que as empresas que forem explorar comercialmente a maconha, por exemplo, como se explora hoje o álcool, né? Nós temos aí a Ambev, uma poderosa multinacional que explora e enriquece e ganha milhões e milhões com álcool, ela vai poder reverter. O meu projeto, por exemplo, prevê que esses impostos sejam revertidos, por exemplo, na educação, uma educação para o consumo, digamos assim, para evitar que novos consumidores de drogas existam. Porque as drogas, ainda que elas tragam prazer, seja as lícitas ou as ilícitas, elas trazem impacto para o corpo. E é claro que a gente assegura, no caso do tabaco e do álcool, apesar dos estragos que eles fazem no indivíduo e no coletivo, a gente assegura as liberdades das pessoas, né? Por isso que a gente regulamentou. Eu vou dizer, por exemplo, por mim, meu pai, desde que eu me entendia por gente, meu pai era alcoólatra. A gente tinha que buscá-lo na porta da venda quase toda noite. Era um problema, ele não ficava em emprego nenhum, a vida da gente era um horror, a gente passava fome. Era triste ver meu pai abusar ou fazer uso problemático do álcool. Mas nunca passou pela minha cabeça, por causa disso, prescrever a proibição do álcool para todo mundo. Porque nem todo mundo que usa álcool faz uso problemático do álcool. Metade da população bebe álcool, a outra metade não. E dessa metade que bebe álcool, uma porcentagem muito pequena é a que cai no abuso. Então, a gente não pode regulamentar a partir da exceção, e sim a partir da regra. E assegurar as pessoas que fazem uso problemático, não a cadeia, mas a saúde. Então, por exemplo, que bom que meu pai abusava de uma droga lícita. Porque se ele abusasse de uma droga ilícita, ele não teria morrido no hospital. Ele teria morrido na cadeia. Porque ele era pobre e era negro. Então, é muito melhor que a gente legalize e regulamente, não só para quebrar o tráfico de uma maneira geral, mas para a gente permitir às pessoas acesso à saúde e para que a gente garanta as liberdades individuais. Porque, sim, se uma pessoa tem direito de deu duro, tome um Dreyer, lembra da campanha? A campanha é explícita. Deu duro, tome um Dreyer. Ou seja, depois de um dia pesado de trabalho, você chega em casa e toma um uísque ao lado da sua esposa, vendo um filme na TV. Então, se a pessoa quer gozar dessa liberdade para isso, por que ela vai proibir a liberdade de quem fuma um baseado em casa? De maneira recreativa e não de maneira abusiva. Ok. Obrigada, deputado João Willis. Deputado Efraim Filho, Edson de Souza, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, pergunta:
qual é a lógica do Estado brasileiro em proibir a maconha, que também tem, além do uso recreativo que o deputado João Willis apontou agora, também tem uso medicinal, e não proibir o uso de agrotóxicos que causam câncer? Essa questão do uso medicinal tem avançado bastante, tem leis e julgados dos tribunais superiores que têm avançado. Eu acredito que aquilo que for para o bem e a saúde da pessoa é bem-vindo. Agora, eu não acho que a maconha faça bem ao corpo nem à saúde da pessoa, e os estudos científicos assim o dizem. É capaz de causar, por exemplo, câncer no pulmão, maior do que, inclusive, o tabaco. Tá certo? É capaz de causar uma dependência muito forte. Se você vê, por exemplo, são 40 milhões de dependentes hoje do álcool e do tabaco no Brasil. 1/6 disso é dependente de drogas ilícitas. Se você libera, imagina se hoje o problema que nós temos com cerca de 100 milhões de dependentes, nós subirmos para 40, se isso for avançar. Então, os erros do passado não justificam os erros do presente. Se lá atrás houve uma regulamentação, liberalização excessiva, nós não podemos agora justificar pelos erros do passado que avancemos no que é errado hoje. Como eu disse, a restrição hoje ela é a palavra de ordem na relação com as drogas. Nós não podemos fazer uma liberação, até porque o controle ele varia de uma droga para outra. Quando você fala que a maconha pode ser a porta de entrada no crack, por exemplo, a gente sabe que isso está acontecendo. O crack hoje destrói famílias. O deputado Henrique Mendes até brincava aqui. Um dia, um vídeo que viralizou muito. Aí ele disse, você começa na maconha, passa para cocaína, para o crack, acaba votando na presidente. Então, é tudo uma sequência que vai avançando. Viralizou, foi para a rede social. Então, a gente tem que tomar cuidado para até onde pode ir ou não. Obrigada, Você já notou que tudo que viraliza é meio estúpido, né? Essa grosseria com a presidente da República, a instituição, é grosseira além de burra, porque a Fiocruz, né, o Instituto Fundação Oswaldo Cruz, a Unicamp, desenvolveram pesquisas que provam o contrário do que disse o deputado aqui. Eu estou citando o nome das fontes. As pesquisas mostram que a Unifesp. A Unicamp e a Fiocruz apontam que os males que a maconha produz no indivíduo são muito menores do que os do tabaco, deputado. Muito menores. E a Fiocruz derrubou o mito de que a maconha é porta de entrada para o crack. Se há uma droga que serve de porta de entrada e não está provado cientificamente, é o álcool. E o álcool é legalizado e regulamentado, deputado. Erros do passado não justificam erros do presente. Não se trata de erros do passado e do presente, deputado. O álcool é legalizado. Se o álcool foi legalizado, é um motivo para legalizar as drogas. Não, para legalizar as drogas não, para legalizar e regulamentar, para permitir que as pessoas tenham acesso à saúde. Eu vou citar também números agora aqui, institutos também. Olha, tem o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas, o INPAD, que diz que são 3,5 milhões de usuários de maconha no Brasil. Já o CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, afirma que 75% da população, nesse estudo, seria contrária à legalização das drogas no país. Agora, eu achei interessante pelo seguinte, recentemente foi divulgado um estudo do Observatório Latino-Americano de Políticas de Drogas e Opinião, onde mais de 50% da população da América Latina apoiaria a legalização. Esse estudo foi feito com 9 mil pessoas de 9 países da região, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, México, Peru e Uruguai. Não foi feito no Brasil. E 67% dessas pessoas estimam que o tráfico de drogas aumentou nos últimos 5 anos. E 75% responderam que há mais drogas disponíveis. Aí agora eu citei esses números todos, as pessoas vão responder daqui a pouquinho, mas eu vou passar a palavra para o nosso colega ali. Bem, boa noite, uma saudação aos deputados. Meu nome é Henrique, eu sou de Campina Grande, na Paraíba. A minha pergunta vai para o deputado Efraim. A gente sabe que hoje também existe no senso comum um perfil do que é o usuário de droga. E aí eu digo usuário da maconha, porque quando a gente abre para o usuário de droga, a gente abrange muitas drogas que realmente a gente não está aqui debatendo, discutindo regularizar essas drogas, como a cocaína e o crack. E o perfil é o quê? Aquele jovem, o favelado, o pobre, o negro. E a gente sabe que em vários meios hoje já se consome droga e não existe mais uma discriminação. As pessoas estão consumindo a maconha de forma muito natural. E outro ponto que eu queria citar, em relação a essa regulamentação. A gente sabe que eu acredito que pode sim ser um fator que vem inibir o tráfico, e aí eu deixo uma pergunta mais centrada no nosso estado da Paraíba. O senhor não acha que a regulamentação, a legalização nesse sentido, não pode inibir o tráfico de drogas, principalmente no nosso estado, onde tem índices que chega até a 18, 20, 25 mortes por final de semana na cidade de João Pessoa por conta do tráfico de drogas? Obrigado.
Claro, e às vezes pode ser até mais, Rick. Se diz que, se tem os dados que 70% dos homicídios, ele tem alguma vinculação com as drogas, seja no autor ou na vítima. Então esse número vai cada vez mais longe. Mas volto a insistir, o problema do tráfico, ele não vai se acabar com a legalização das drogas. Até porque a droga, o que não é falado é que a droga, para ela ser viável do ponto de vista de legalização, uma das coisas é a sobretaxação do imposto. Se joga o imposto lá para cima. Então, a droga que vai entrar como contrabando, ela vai ser muito mais barata e o narcotráfico vai continuar do mesmo jeito. Com cigarro hoje, por exemplo, não sei se é do conhecimento de vocês, eu sou presidente da Frente Parlamentar do Contrabando, são 1/3 dos cigarros vendidos no Brasil são fruto de contrabando, são ilegais, não pagam impostos. Então, com a droga, seria muito mais parecido ou até mais, devido hoje a você ter um comércio muito incipiente e que iria começar a se estabelecer a partir desse momento. O que nós temos que insistir, eu volto a dizer, são em campanhas de advertência, de conscientização. Sabe o que é ruim hoje, por exemplo, em termos de cultura? Você falou da questão do perfil do usuário. É que lá, nessas periferias principalmente, o grande ídolo é o carinha que está lá, tá certo, com o cabelinho da moda, já foi do Ronaldinho Gaúcho, já foi do Neymar, já foi não sei de quem e tal, etc., com uma arma na cintura, com seus 16, 17, 18 anos de idade, e é o traficante. Esse cara que é o ídolo, enquanto, na verdade, aquele jovem que está lá estudando e trabalhando, e que é a grande maioria, quem estuda e quem trabalha para crescer na vida, é visto como besta, é visto como otário. O cara que está no estágio para ganhar R$600, que era para ser o grande ídolo e o grande herói dessa nação, ele é zoado pelos seus companheiros, porque a mentalidade que se tem é outra. O cara prefere entrar ao tráfico, tem 1 ou 2 anos de sobrevida na boa, namorando com as menininhas lá da região, todo mundo, porque é o cara que é o bacana, e isso fica de fora. E só uma coisa sobre essa questão do usuário, né? A gente acabou de falar que nas universidades aqui existe um acesso muito forte à maconha. Então, dizer que o perfil do usuário é o favelado, não, ao contrário. Tem muita gente elitista que são os maiores consumidores da droga. Obrigada, deputado Efraim. Agora, seguinte, o tempo da gente está se esgotando, eu não vou nem poder fazer pergunta mais de casa. Eu quero ver, tem um aqui com o microfone e fazer mais uma pergunta aqui desse lado também tem? Tá, então começa você rapidinho para dar tempo dos deputados responderem, por favor. Bem objetivo. Boa noite, eu sou o Robson Tassi, sou de Teixeira de Freitas, na Bahia. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao deputado Jean Willis. Nós estudamos e discutimos sobre a matéria da legalização das drogas. Eu gostaria de representar uma pergunta dos colegas. No seu projeto de lei, um dos recursos obtidos através da regulamentação das drogas, o valor obtido do imposto, seria revestido em centros de reabilitação para aqueles que estão viciados. Esse tipo de fundamentação não seria muito raso e não seria um contraponto? Você legaliza, comercializa e depois tenta curar aquele que está viciado? E a comparação com Alcoólicos Anônimos não seria uma desculpa muito rasa para esse problema? Não, raso é a sua argumentação, porque o projeto prevê que todo uso, quer dizer, que há usuários recreativos, pessoas que usam a droga recreativamente, que não caem no abuso ou no uso problemático, e há os que fazem uso problemático. Por exemplo, o uso problemático tem a ver com questões genéticas, muitas vezes. Tem a ver com questões psicológicas, muitas vezes. Isso não é um padrão, não se repete entre as pessoas. O Centro de Terapia do Abuso de Drogas da Universidade Federal da Bahia, que faz um trabalho sério de cientistas, aponta isso. Então, se para toda droga há um percentual de pessoas que vai fazer uso problemático, não por causa da droga, porque, como diz Eduardo Galeano, a culpa do crime nunca é da faca, né? O problema não está na droga, mas está na pessoa, a gente tem que prever um centro de tratamento para as pessoas que precisam ser tratadas como doentes e não como criminosas. Eu vou voltar novamente ao exemplo do meu pai. Meu pai fazia uso problemático do álcool, mas eu tenho certeza que quase todo mundo nessa plateia faz uso do álcool e não é uso problemático. Então, não é justo que meu pai seja tratado e que as pessoas que fazem uso recreativo permaneçam com a sua liberdade garantida e podendo comprar legalmente essa droga e contribuir para o Estado em vez de alimentar o tráfico? Então, rasa é a sua argumentação. Obrigada, deputado. Última pergunta agora, provavelmente pelo tempo. Você que está na penúltima fila. Boa noite, deputados. Minha pergunta vai para o deputado Efraim. Deputado, na situação atual em que se encontram as drogas, os usuários, eles talvez consomem drogas que, enfim, misturadas com várias substâncias que nem se sabe o que. A regulamentação das drogas, como diz o projeto do Jean Willis, viria taxar essas drogas e talvez, enfim,
esse imposto seria revertido à saúde. E sabe-se que os usuários hoje em dia eles são atendidos nos hospitais e no sistema de saúde público. O senhor prevê alguma outra alternativa para o tratamento desses usuários e, enfim, caso não seja aprovado esse projeto do deputado Jean Willis? Só esqueceu de dizer nome, estado e curso que faz. Meu nome é Elber, eu sou estudante de Ciências Econômicas na Universidade Federal de Viçosa. Obrigada, Elber. Deputado Efraim. Obrigado. Mesmo sendo posição contrária, não achei rasa a sua argumentação, não. Achei válida. E eu acho que merece a minha consideração sobre ela. Eu acredito o seguinte, a questão do tratamento, eu volto a dizer, existem políticas públicas que são falhas. A política pública da prevenção e a política pública do tratamento, elas podem melhorar e devem melhorar bastante. O que nós não podemos é decretar a falência do Estado e o reconhecimento da sua ineficácia e ineficiência em combater as drogas. Eu sou favorável a que continue o combate. Tem posições contrárias que eu respeito, que são a favor da legalização, como a gente está trazendo. Então, eu acho que isso é extremamente válido. A gente tem que avançar. Se fala aí sobre a questão até que ponto um dependente de crack, por exemplo, a internação compulsória é válida ou não. Até que ponto um cidadão ele tem discernimento ou não para saber se o tratamento é o melhor para ele. Eu acho que é nessa linha aí que a gente teria que focar. O programa de combate ao crack hoje do governo é ineficiente, os recursos são contingenciados, isso é um absurdo. Vocês devem ter estudado um pouco do orçamento do país, os contingenciamentos no setor da segurança pública é absurdo, porque tem governo que é míope, que acha que é melhor uma ponte que é vista do que o investimento em segurança pública. Então, são pontos aí que, somados, fazem com que o Brasil hoje perca essa guerra para o narcotráfico. Bom, deputados, eu agradeço muitíssimo a presença dos senhores aqui no estudo, deputado Efraim Filho, deputado Jean Willis. Agradeço também a presença de todos vocês, mas, infelizmente, o tempo da gente acabou, não vai dar mais para fazer pergunta. Eu peço desculpas, mas senão a programação realmente pega no meu pé. Esse foi o Ocupação, o programa da TV Câmara, onde os universitários podem discutir os principais assuntos políticos do país. Você acompanhou e pode conferir também na internet. O nosso endereço é tv.câmara.leg.br e a gente também está no Facebook e no Instagram. A gente está lá. Fique de olho que a próxima ocupação já tem data marcada. É em julho, dia 9, às 19 horas, aqui ao vivo. A gente te espera. Eu queria agradecer também ao apoio da 2ª Secretaria, à produção, ao pessoal do CEFOR, o Centro de Formação da Câmara, e ao pessoal da CPP, a Coordenação de Participação Popular. Obrigada, pessoal!